Boa noite. Já vamos lascar o bambu aqui, descer a ripa, sacudir a geração. Vamos fazer o que for preciso aí. Já pra descer a ripa. Eu falo descer a ripa. Tá bom? Esperar o Julimar entrar aqui e a gente já vamos chamar aí. Já vamos conversar que hoje a live é um tema importante. Vai dar uma balançada aí, tá bom, gente? Porque ele tá num tripé aqui um pouco que balança. E eu vou fazer a live em pé hoje porque minhas costas tá que tá. O tema hoje é relacionamento com Deus. E vamos falar o porquê isso é tão importante, né? Se relacionar com Deus. Então, eu e o Pastor João, Julimar, topzera. Hoje sem música. Entrei um pouquinho em cima da hora aí. Tamo junto. Tô aguardando. Aguardando o Julimar. Será que é minha internet? Hoje eu tô preparado no meu 4G aqui hoje. Julimar. Rapaz. Tá só aguardando aí, homem. O que será que aconteceu? Tô aqui. Senta aí, homem. Fazer uma transmissão com o Julimar. Bora. Aí! Aê, mano. Já nos dão o feedback aí do som. E quem tiver iPhone, pode fazer um favor pra mim. Tem três pontinhos aqui. Tá sem som? Não, tá sem som não. Três pontinhos aqui e tem como copiar o link. Não, eu vou trazer o notebook pra cá e eu vou conseguir compartilhar lá no grupo. Bom, se apresenta aí, Julimar. Para quem Vamos não me lá. conhece, para quem não te conhece ou quem tá vindo um vídeo gravado depois, né? Se apresente aí. Vamos lá, gente. Me chamo Julimar Fernandes, sou baiano, 49 anos, casado, pai de Trabalhando? 3 filhos, avô de um neto, mente expandida, Aí é com top. vivendo identidade, né? Vivendo a minha identidade e o meu propósito, desbloqueando, sendo desbloqueado, ajudando gente a se desbloquear, desbloqueando gente, e Ah, tamo que mandou? tamo. E vamos que Não, vamos, gente. Prazer Morgana demais estar falou com que vocês. mandou. Obrigado aí. É só iPhone que dá para copiar e mandar ou o computador. Então, meu computador aqui tá longe. Fica quieto. Mandou, tá bom. E aí, Terminei gente, o boa notebook. noite para vocês. Tá todo mundo entrando aí. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Vamos mandar aviãozinho aí. Já Mandar uns mandei para todo aviões. mundo. Todo mundo que tava na lista, eu mandei. Até Eu tô, escrevi aqui. eu tô mandando aqui também, mas tô começando a lista de baixo para cima. Bora. Vou chamar a galera aqui. Cara, Até aquela no... live ontem sua com o Jefferson, eu curti, hein, demais, hein? Foi Quem boa, né, perdeu, cara? vai lá no IGTV lá do, do Julimar, olha, deu sei lá, 1h40, 1 hora e cacetada aí de Foi, live, falou de bastante coisa. fizemos em dois tempos, mano. Foi coisa demais. E assim, ó, o mais importante, o mais interessante é que quem tá ligado na fonte vem na hora, mano. Eu não planejei nada daquilo lá. Foi tudo na hora, foi coisa assim que Deus deu na hora. E o mais bacana do relacionamento com Deus é isso aí. É você É. viver o momento e a hora com Ele. O grande problema que eu vivi ao longo dos quase 29 anos, vai, é que eu queria me relacionar com Deus, mas eu não entendi o porquê que eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio de religiosidade muito grande, mesmo eu indo.
me tornando cristão com 6 anos de idade. Eu fui criado de uma forma, ensinado de uma forma que você não tem um relacionamento, você tem, como é que se diz? Você vive de ouvir falar, né? Eu esqueci o nome dessa palavra. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Quem Isso, falou isso exatamente. foi Jó. Então, então, exatamente. Então, assim, a pessoa falava que curava, que falava, que tomava direção e eu ficava com aquilo. Faz o seguinte, me dá só 3 minutinhos que eu vou dar um suporte para minha esposa ali, que ela está numa reunião lá no quarto e mandou um WhatsApp aqui pedindo para me dar um suporte para ela ativar a câmera lá do Zoom para ela. Me dá só 2 minutinhos que eu vou no quarto e já volto, tá? Tá Segura aí. bom? E por enquanto eu vou falando aqui. Então, essa dificuldade partia de mim. Eu não conseguia me relacionar com ele. Mas o grande incrível disso é que a todo momento Deus estava com a mão estendida, né? Todo momento Deus estava com a mão estendida, que nem diz na Bíblia, com a mão direita vitoriosa. E, e eu que não queria pegar na mão dele. Então, se você hoje até aqui não se relacionou com Deus, não ouviu a voz dele, não teve nenhuma intuição, fique em paz. Quando talvez essa live seja esclarecedora, eu preparei realmente uma aula aqui de como que eu consegui me relacionar com Deus, ouvir a voz dele, ser direcionado por ele. Como eu disse, desde os 6 anos eu me tornei cristão, comecei na presbiteriana e depois eu fui para a Assembleia, mas eu não quero pregar aqui nem placa, nem religião, nem nada. Eu sim vivo o cristianismo hoje, minha base sim é Bíblia, tá baixo? Só eu falar um pouco mais alto assim ou tá realmente baixo o áudio? É por causa da distância. E deixa eu ver aqui se o Julimar volta. Cadê o Julimar? Então deixa o Julimar voltar aqui. Mas pode dar o retorno aí se o áudio, como é que tá o áudio, se o áudio tá bom, se o áudio tá ruim, tá baixo ainda. Que aí a gente dá um jeito aqui. O qual áudio tá ruim? O meu, do Julimar ou os dois? Voltei, desculpa aí. Obrigado aí, viu? Não, relaxa, velho. Melhorou? Então eu tava falando lá, tava saindo aqui, foi? Eu acho que tava. Tava, então. Foi isso que eu te dei. Desculpa, mano. Eu tava com fone, ó. Nem me liguei. Perdão. Foi por isso que eu tirei. Uma vez eu fiz isso aí. Não deu muito certo. Mas assim. Essas coisas acontecem, não tem problema. A gente é livre, mano. Você sabia, Julimar, que quando eu comecei a fazer live, eu ficava com um papelzinho e o roteiro tudo bonitinho aqui. Hoje em dia deixar o rio fluir. Então... Naturalmente, gente, naturalmente, não tem coisa melhor do que você deixar a coisa acontecer naturalmente. É certo que a gente tem que seguir as orientações que o Felipe passou lá no D2K, né? De você fazer um scriptzinho, colocar alguns temas, alguns tópicos que você quer trazer na live. Onde eu tô, e, mano, o que Deus falar, o que Deus vier na mente, no coração, eu falo na hora e pronto, acabou. Tá falado. Então, a primeira semana que nos desafiou, eu já estava marcado já e ele só foi uma validação, ele fazer o desafio. Tanto é que eu comecei 3 dias antes o meu desafio. E eu queria levar as pessoas a entenderem o porquê que elas não prosperam na vida, porquê que elas vivem travadas. Então, tem algumas pessoas aqui que foram convidadas e eu queria trazer já um pequeno resultado para as pessoas. Certo. Né? Que são as pessoas em volta, são as doenças, são os medos, os bloqueios, os sanguessugas, a mentalidade. Falta um tema que me fugiu da memória agora. Então, a espiritualidade.
Então. Então foram 7 convidados, 7 temas que, se as pessoas mudarem, elas já vão ter um resultado já. E Aham. essa semana eu quis fazer de relacionamento porque eu convidei várias pessoas e eu percebi que tinha uma linha que todos gostavam de falar, que é de relacionamento, ou com pessoas, ou com Deus. Amanhã eu vou falar com a Eusita, que é um relacionamento um todo, e sábado eu vou falar com o Ado, sobre relacionamento entre famílias. Então eu Certo. peguei cada ponte, foi o Jairo, que são os princípios do relacionamento, né? Que é Uhum. a fonte, o amor e a família. Certo. E hoje é com Deus. Por quê? Porque se as pessoas aprenderem como se relacionar, ou com Deus, ou com pessoas, ou com família, elas já vão ter um resultado, né? Então é algo Uhum. que não é assim simplesmente transbordar, simplesmente falar, é algo que possa trazer um resultado para as pessoas. Sim. Porque nós sabemos que a nossa humanidade está doente na alma, né? Uhum. Depressões, ansiedade, síndromes. E assim, as pessoas, eu fico até triste de ver até jovens, né? Nem tem maioridade e já estão doentes emocionalmente, Triste com demais. depressão, já à beira do suicídio, Aham. e os pais também não acordam, eles só replicam bloqueios, traumas que passaram para eles, e isso vira o quê? Uma bola de neve, né? Vira Sim. uma bola de neve. Sim. E assim, A quando primeira virou a coisa que chave a na gente minha tem que. cabeça. Pode falar, pode Ah, falar. olha, a primeira coisa que a gente tem que entender num relacionamento é que em um relacionamento alguém tem que dar o primeiro passo. E eu queria dizer para você que no relacionamento com Deus, Deus já deu o seu primeiro passo desde o primeiro momento que ele te criou. Sim. Desde o início da criação, Deus já deu o primeiro passo. Porque quando o homem desobedeceu e se afastou, né, ou sentiu o que é o bem e o que é o mal, ou entendeu o que é certo e o que é errado, saiu a dispensação da inocência e entrou a dispensação da consciência, né, no homem, e ele se escondeu de Deus. A partir daquele momento, Deus já determinou um plano para que esse homem tivesse sempre com ele, para que ele tivesse sempre relacionamento com ele. Então, assim, Deus já deu o primeiro passo. Agora, o outro passo de quem que é? É nosso. Porque quando você se ausentou, eu falei, a todo momento, acho que até tem um versículo que fala que eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, a todo momento, Deus está assim, ó, para Uhum. você. Mas é você que encolhe a sua mão, né? A todo momento ele está Sim. com a mão direita para você, só que você não está estendendo. Então, claro que Deus está ali a todo momento querendo se relacionar. A gente vemos mesmo com. Estava falando com o Gilimar, mesmo Adão tendo pecado, Deus desceu lá no Éden, na viração do dia, ficou procurando, ficou Aham. chamando. E aí foi Uhum. quando Adão falou: eu estava com vergonha, né? Aham. Aí Deus, mas como é que você sabe que você está com vergonha? Por acaso você comeu o fruto proibido? E E aí, deixa eu falar uma coisa nessa cena do Jardim do Éden. Muitas pessoas imaginam Deus se relacionando com Adão numa atmosfera espiritual, de que ele está não, no alto e Adão está lá no jardim. Porém, não. A andava. Bíblia fala que Deus andava pelo jardim, que fazia barulho de Deus andando pelo jardim. Ou seja, se Deus estava andando pelo jardim, ele estava naturalmente como um homem. Sim. Olha só a intimidade do relacionamento que Deus teve com Adão naquele momento e com Eva, e que Deus quer ter conosco hoje também. É. Eu não sei se as pessoas sabem do princípio da primeira menção, mas foi algo que virou a chavinha na minha cabeça. Quando você acorda e já, nos poucos instantes que você acordar, se você já agradecer, já falar com Deus, obrigado por ter acordado, obrigado por essa noite. Não precisa Uhum, você fazer aquela oração, Jesus tá, não, só agradece, uhum, obrigado, toma lá sua água, né? Sei lá, eu faço isso no banheiro, por exemplo. Então, já aquilo já
o relacionamento já parece que interliga, né? E eu Sim. falo, todo dia, assim como as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, assim eu ativo, né? O meu Uhum. espírito, eu reativo minha identidade, meu propósito, porque é algo que, se as misericórdias de Deus se renovam toda manhã e ela é infinita, por que que o eu falar, eu se comunicar com ele tem que ser de vez em quando, dia sim, dia não, 3 vezes por semana? Não, tem que ser todos os dias, né? Diariamente. Diariamente. E assim, 7 por 24. então. E uma coisa que eu achava de forma religiosa, né? Achava que se falar com Deus era só orar, né? E na realidade, não. Não é. É igual um relacionamento. Você começa meio que com vergonha, né? Tal, mas daqui a pouco você já tá falando, e aí, Deus, tamo junto, tô precisando de você aqui agora. Estão me afrontando, estão me confrontando aqui, Deus, me ajuda aí. É, como Aham. amigo mesmo. Aí as pessoas, Sim. né? Eu tinha essa religiosidade de Deus, eu tô aqui, e ele lá. Aham. Não, ele tá Sim. aqui, ó. Do seu Ele tá interior aqui. fluirão de rios de águas vivas. Mas Exato. desce a ripa aí, você que é o Vambora, vambora, expert aí da noite. vambora. Quem tá vivo aí? Quem tá Escreve aí, eu vivo tô aí? vivo, pelo amor de Deus, e compartilha aí com a pessoa que você acha que ele precisa Quem tá saber vivo como é aí, que é dá o um relacionamento soquinho com aí, dá um Deus. soquinho aí nos comentários. Eu quero ver quem tá nessa live vivo aí. Quem tá vivo aí, dá um soquinho aí, ó. Eu sou Olha só, olha só. O que acontece em um relacionamento com pessoas, a gente já tem dificuldade, né? Que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente às vezes está ali no dia a dia, no tete-a-tete. Você pode, hoje não pode nem pegar na mão mais nem abraçar, né? Mas você pode dar o soquinho, como eu tô falando, né? Você dá o Ó, soquinho, você dá o braço, né? eu quebrei a regra aí, mano. Eu encontrei a Nívia e a Sheila aí, eu abracei. É, né? Isso De aí, mano. máscara, de máscara. Isso aí, eu também não tenho essa, não. Abraço todo mundo. Eu não Não tem. aguentei. Eu falei, ó, nossa família Deep aí se encontra e eu vou fazer assim? Não, eu falei, Não, não. e elas falaram, nossa, como você é menino. Eu falei, eu sou menino, tenho 29 anos, eu sou menino. Isso aí, ó. Agora sim, deixa eu falar uma coisa. Quando você respira, você enxerga o ar que você respira? Quando você sente frio ou você sente calor, você está enxergando o frio, você está enxergando o calor, você sente, né? Uhum. Você sente. A mesma coisa é Deus. Você não enxerga, mas você sente na pele, você sente na sua carne, você sente no seu espírito. Por que quando a gente fala alguma coisa que Deus está falando conosco, Deus está tratando com a nossa vida, a gente se arrepia, a gente sente alguma coisa diferente no nosso corpo? Porque é a energia, é o poder de Deus agindo naquele momento em nossa vida. Ele dizendo assim: eu estou aqui. Eu estou fazendo assim. Eu estou agindo. Eu estou em comunhão com você. Eu estou num relacionamento íntimo com você. E muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. Pensam que Deus está longe, que Deus abandonou ele porque ele é um pecador, porque ele é um miserável, porque ele faz muita coisa errada, porque ele tem uma mente pecaminosa, né? Porque ele tem uma mente poluída, sei lá, por um monte de motivos e razões que as pessoas colocam na cabeça, que assim, a partir do momento que você entende que os bloqueios, eles não te bloqueiam apenas emocionalmente, mas eles te bloqueiam também espiritualmente, intelectualmente, espiritualmente e emocionalmente. E quando Sim, você faz um desbloqueio, igual eu fiz um desbloqueio com relação ao meu pai, eu fiz um desbloqueio que me levou a ter mais relacionamento, mais intimidade com Deus. Foi exato. Eu também. impressionante. Foi impressionante o que aconteceu. Você entende? Então, assim, em todo relacionamento você tem que entender uma coisa. Você vai ter que ouvir, você vai ter que falar e você vai ter que agir. E aí? Sim. Top, top. Isso é a base. E isso você falando sobre
o pai, né? Eu tinha também um certo bloqueios com meu pai. Então, para que as pessoas entendam, na nossa visão, Deus é como um pai. Então, se você tem um bloqueio com seu pai, então você vê a forma de Deus distorcida por causa Aham. do bloqueio, né? Então, você acha que se seu pai te maltratou, você acha que Deus é aquele Deus que castiga, que te aperta, que te maltrata. Se seu pai te abandonou, você vai achar que Deus te abandonou. Por quê? Porque não é que você acha que Deus é isso, é porque a figura de autoridade na sua vida, que é o teu pai, te bloqueou, te travou, te passou crenças. Então, Uhum. quando eu ressignifiquei essa visão do meu pai, eu ressignifiquei a visão de Deus. Exatamente. Entendeu? Então, meu pai me abandonou. Então, você acha que Deus vai te abandonar. E tem gente que nem acredita em Deus por causa disso. Que o pai Aham. abandonou, que o pai batia, ela maltratava, né? Chegava bêbado. E aí as pessoas falam que Deus é desse jeito. Mas não. Foi seu pai abençoado. Foi seu papai. O papai do céu, ele deu livre-arbítrio. Ele não pode chegar aqui e falar para o seu pai, não faz isso. Quer dizer, ele até pode. Mas se o Uhum. seu pai tiver numa situação que ele não consegue ouvir, ele nem vai ouvir. Entendeu? Exato. Isso, Exatamente. isso, isso ninguém tinha me explicado. Eu tive que viver isso. Porque as pessoas falavam e eu falava, não, mas não é possível. Mas, e as pessoas falavam, não, ó, o bloqueio te atrapalha, o bloqueio te impede de ver seu propósito, de enxergar a sua identidade. Eu, não, não é capaz disso não. Aí, tá bom, vou fazer só porque estão me falando. E aí, ó, a chave virou. A, a chave virou. Ativou o negócio aí. Ativou. O Ativou o botão, leãozinho. o botão foi apertado e a luz acendeu. É. Olha, então assim, algumas perguntas daquilo que eu falei. Ouvir, falar e agir. Como ouvir Deus? Muitas Hum, pessoas fazem essa pergunta. Como eu posso ouvir Deus? Eu estou sem ouvir Deus. Eu não consigo ouvir Deus. Como ouvir Deus? Simplesmente a melhor maneira de você ouvir Deus é lendo a Bíblia. Ela foi inspirada pelo Espírito de Deus e ela é a voz de Deus falando conosco. Não existe outra voz melhor. Essa eu estou falando uma das vozes, tá? Que é a Bíblia. Então, a primeira delas é a Bíblia. Quando eu me converti, ou quando eu fui para a igreja, né? A gente falava nessa questão de religiosidade, de converter, de ser crente, de virar crente e tal. Eu tive uma orientação missionária. Eu fui numa igreja batista. A primeira igreja que eu entrei foi uma igreja batista. E a primeira pregação que eu ouvi foi um casal de missionários que estavam na África. Eles vieram da África e ministraram naquele dia e eu levantei a minha mão sem saber direito nem o que estava fazendo. Fui lá na frente com aquela suadeira toda e dentro da igreja com medo, né? Rezando o Pai Nosso, porque eu era católico mesmo. E eu fui orientado por uma missionária da seguinte forma: existem 3 passos importantes para você nunca se afastar de Deus, porque Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Então, sim. a primeira é, você precisa ler a Bíblia, porque você lendo a Bíblia, você vai ouvir Deus. A segunda é você falar com Deus, você abrindo a sua boca e falando com Deus, Deus vai te ouvir e vai te atender e vai te responder. E a terceira é a questão da comunhão. Pode ser uma igreja, hoje pode ser um grupo, como Comunidade DIP, você entendeu? A terceira é comunhão com pessoas que têm os mesmos pensamentos, que têm o mesmo propósito, que têm a mesma identidade, que vive a mesma coisa que você está vivendo de mudança e de mindset e de transformação. Olha só quando foi que eu tive essa orientação. Eu tive essa orientação em 1986, mano. 34. 34, 34 anos atrás, e eu nunca mais deixei de praticar isso. Aí você pode dizer assim, mas você nunca se afastou de Deus, você nunca pecou, você nunca errou. Mentira, eu já me afastei de Deus, eu já errei, eu já pequei, sabe? Eu já tive pensamentos ruins. Nossa, eu já fiz coisa de... Eu sou pior do que você imagina, como diz o Pablo, né? Uhum. Mas uma coisa é certa,
eu nunca disse que Deus está longe de mim ou que Deus se afasta. Você não está me vendo, você não está me enxergando, você não está me sentindo, você não está me ouvindo, mas eu estou aqui tratando de você, eu estou aqui cuidando de você. Então a primeira coisa para ouvir é ler a Bíblia, mano. É ler a Bíblia. E segundo, Posso jogar uma chave aqui? pode, manda bala aí. A Bíblia é o único livro que você precisa do autor para poder entender o que está escrito. Então, muitas pessoas falam, eu leio, e não entendo. Eu já falei muitas vezes isso. Mas aí, a partir do momento que eu falei, Deus, me ajuda a entender o que está escrito, porque eu estou lendo e não estou entendendo. E aí eu comecei a entender. E aí eu comecei por Provérbios. Eu já li 5 vezes Provérbios. E toda vez que eu leio, eu pego algo diferente, pego chaves diferentes. Sim. Então, eu entendi o quão importante é o autogoverno, né? O autoconhecimento. Por quê? O homem que não governa a si mesmo é como uma cidade derribada, ou seja, sem muro, qualquer coisa afeta ele. Então vem aqui e fala, você é feio, aí você já, não sou feio, não sei o quê. Então, você não é igual a uma cidade, você tá, qualquer um vem que atinge. É esse o sentido do autogoverno. Eu só falei um versículo que está em Provérbios, que eu peguei essa chave. Sim. E tem vários outros. Então, eu falo para as pessoas, mas eu leio a Bíblia, Julimar, eu não entendo. E o que eu faço? Então, o que você quer? Você quer algo que muda a sua vida? Então, lê Provérbios. Ali está o cara que tinha acesso à sabedoria, ele não era sabedoria, ele tinha acesso à sabedoria e ele escreveu enquanto ele estava tendo esse acesso à sabedoria. Eu quero saber dos princípios. Então, lê Gênesis. Ali está, né, a criação, está tudo. Eu quero saber de Jesus. Então, lê algum evangelho. Eu recomendo João, porque diz ele que era a chegada a Jesus. Então, não vou teimar com ele. É o apóstolo do amor. Agora eu preciso de perseverança. Então, lê Jó. Vai ler Jó que você vai chorar junto com Jó. Então, a Bíblia ali está tudo. Eu falo, é o manual do ser humano. Mas não acredito em Bíblia porque foi homem que escreveu. Foi homem que escreveu. Você acha que Deus ia vir lá com a mão dele forte, vitoriosa e escrever? Não. Ele precisou usar os humanos. E está aqui outra chave. Ele precisou de humanos escrever, porque se Deus tivesse escrito, nós não iríamos entender nada. Exatamente. Porque ele fala conosco e a gente não ouve, não entende. Então ele colocou para escrever, para que nós possamos entender. Mesmo assim a gente não entende, a gente pede ajuda para ele. Eu peço até hoje, Deus me ajuda, porque Apocalipse aqui está embaçado. Eu falo, está embaçado aqui. Mas acontece até comigo às vezes, entendeu? Acontecia muito. Hoje eu diria que não acontece muito. Eu tô com fundo musical aqui, não sei se está muito alto. E o pessoal, os comentários está travado para você, porque eu não tô ouvindo ninguém comentar nada aí. Sério? O comentário que tem aí para mim aí é da Marilene Souza, que ela colocou áudio baixo. Não. A Gorete deu risada, a Elizabeth bateu palminha. Obrigado. Revelação. Não tô vendo nada disso. Eu não tô vendo nada de comentário de ninguém. Acho que eu vou sair e entrar de novo. Prefere? Eu prefiro. Eu quero ver o comentário do pessoal aí. Pera aí. Deixa eu sair e entrar de novo. Tá. É assim, né, gente? Instagram é uma benção. Uma benção. Aguardando o Julimar. Aí. Fala alguma coisa aí, gente. Fala assim, eu estou aqui. Eu estou aqui, estou vendo. Isaías falou profundo. Entrou um brother, o meu, Isaías. Isaías, eu vou comer churrasco na casa dele sábado que vem. É mesmo? Olha só. Qual que é a sua maior dificuldade com relação a relacionamento com Deus? Coloca aí. Coloca aí. Eu estou aqui, beleza. Aí sim, agora eu tô vendo o comentário de vocês. Para mim não estava aparecendo nada. Eu pedi o soquinho aí, não vi soquinho de ninguém. Eles mandaram, pior que mandaram. Eu falei, oxe, eu tô maluco aqui,
tô maluco. É o Instagram, meu. Instagram. Olha, você falou que no iPhone tem os 3 pontinhos, né? No meu não tá aparecendo os 3 pontinhos. Não sei por Cara, quê. o meu aparece aqui, ó, por exemplo, agora aparece assim, desativar comentários, desativar perguntas e Aham, desativar solicitações. No meu iPhone, aham. quando eu tinha um, eu apertava 3 pontinhos, tava assim, compartilhar link ou compartilhar live. Aí você copiava o link e já ia pro WhatsApp. Isso é uma Sim. benção, gente. Isso é uma benção. Agora tem que É. entrar no notebook. O notebook às vezes liga um som lá aqui do coisa e dá eco e eu já, entendeu? Tem que fazer na miúda aqui, senão fica muito na cara. Aham, Mas eu nunca fui um cara perfeccionismo e depois que eu aprendi que é melhor fazer as coisas bem feito, né? Mas aham. sem Meu celular. não Meu celular perfeccionismo não pode saiu. atrapalhar. Vamos lá. Manda, O manda aí, Agorete, manda aí qual que é a sua dúvida, né? Qual que é Agorete, o que te atrapalha, né? Pode falar. Agorete colocou aí, ó, eu não consigo entender. Eu estou aprendendo com vocês. Agorete, o que você não entende? Você não entende o quê com relação ao relacionamento com Deus? É, existe só uma maneira de você ter um relacionamento e uma intimidade com Deus. A partir do momento de uma entrega da sua vida total para um governo maior do que o seu próprio governo. Porque, assim, nós estamos governando a nossa vida, mas acima de nós tem que ter o governo de Jesus Cristo. Porque ele é o único Deus-homem que viveu na Terra, passou tudo que nós passamos e pode chegar lá diante do Pai e falar assim, ó, Pai, eu sei o que o Gilmar está passando. Eu sei o que a Gorete está passando. Eu sei o que a Elizabeth está passando, Pai. Vamos ajudar eles? Vamos dar uma força? Vamos lá. Vai eu, vai o Espírito Santo e vai você. E vamos entrar nessa peleja, vamos ajudar ele, vamos estender as mãos e vamos dar a força que ele precisa. E não ao contrário, como muitas pessoas pensam. As pessoas pensam que Deus ele está lá com o cajado na mão, com aquele chicote, com aquele cajado poderoso e forte para te bater, te condenar, te acusar. Não. Deus está sempre pronto a te abençoar e ter relacionamento contigo. Relacionamento é intimidade. A Gorete falou com relação à leitura da Bíblia, né? Tem como. Você precisa do autor, né, a te ajudar. Primeiro, a minha dica, né, eu falo que funcionou comigo, Uhum. pedir ajuda para ele entender realmente. E aí eu vou falar, depois que o Julimar completar aí, essa é a minha dica. Eu vou explicar o porquê que nós não ouvimos, né, a voz de Deus, que é a questão do relacionamento, né? Que é o você falar, mas o ouvir não tem o retorno, mas depois que o Julimar falar aí, eu explico por que que nós não ouvimos, que isso é um princípio também do relacionamento. Uhum. Você Tá. pode falar aí, desce a ripa. Vamos lá, vamos lá. Olha só. É, a dúvida dela é com relação a entender, né? A interpretar. Nunca comece a leitura da Bíblia sem antes pedir a ajuda do Espírito Santo. Porque é ele que vai te revelar as palavras que estão escritas e vai te ajudar a interpretar as palavras. Você entendeu? Então, antes de você ler a Bíblia, peça, ore, apresente a Deus. Olha, Deus, eu quero ler, mas eu quero entender. Olha, Deus, que o teu Espírito Santo me ajude a entender o que eu vou ler. E para você que nunca leu a Bíblia, não comece lendo a Bíblia de Gênesis. Não comece lendo em Gênesis. Leia primeiro os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos falam da vida de Jesus Cristo. Depois você lê Salmos, você lê Provérbios, e aí você vai para o início da Bíblia e lê a Bíblia. Ou então leia um capítulo de Gênesis, um Salmo e um capítulo do Novo Testamento. Leia 3 capítulos de livros diferentes por dia. E você vai entender muito melhor a Bíblia. Perfeito? Ó, lascando bambu aí, eu tô tentando arrumar o trem aqui e tá difícil. Vai lá, vai lá. Eu vou responder a pergunta do Isaías. Ó, qual a diferença do relacionamento com Deus no período adâmico, sem pecado, e o relacionamento com Deus nos dias de hoje? Olha Esse é só, top, hein? existe uma diferença, sim. No período adâmico, antes, né, do pecado,
não havia nenhuma trava, nenhum bloqueio, nenhum pecado, nenhum impedimento, nada que o homem viesse a entender que não era digno de estar diante de Deus. Ele entendia que ele era criatura e que ele era filho. Ele já entendia que ele era filho, que ele estava... Tá sem som, Julimar. Tava sem som você, Julimar. Julimar. Afastamento do homem para com Deus. Mas uma coisa importante a gente lembrar e frisar: Deus nunca se afastou do homem. Deus sempre esteve próximo do homem. Até daquele mais pecador, daquele mais miserável, Deus está pronto ali do seu lado, a um instante, a um momento, para falar com ele e dizer: olha, eu te amo. O meu filho morreu por você na cruz. O sangue dele foi vertido. Ele está sentado à minha destra, te representando. Então, eu quero estar contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter uma intimidade, um relacionamento contigo. Então, abra o seu coração, abra o seu entendimento e, a partir de agora, comece a enxergar que eu estou próximo de você. Deu uma picotada aí no que você falou no começo, mas acho que deu para entender. Fala mais alguma coisa aí para ver se cortou. Opa, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Não sabia que deu picotada, não. É que a internet aqui está sendo usada por 2 aplicativos ao mesmo tempo, né? O Zoom está lá dentro e eu estou aqui no Instagram. Mas vocês estão me ouvindo agora? Eu acho que é o seu microfone. Eu acho que é, porque o que está cortando é aqui. O seu balançar aí tá... Então eu vou desligar o fone. Não, não faz isso não. Tá funcionando, moço. Deixa eu ver. Fala aí para ver se... Fala aí para ver se tá ok. Tá ok? Opa, tô falando. Tá me ouvindo? Eu tô. Então, beleza. Então, tá. Se puder, compartilha com mais alguém aí, que isso aqui virou uma chave na minha cabeça e quando eu entendi o porquê que eu não ouvia Deus, porquê que eu não me relacionava com Deus, e essa explicação que eu vou dar aqui na luz agora, foi um destravar realmente na minha cabeça, tá bom? Posso falar, Gilmar? Você vai completar alguma coisa? Não, manda bala. Eu vou completar só a questão do ouvir, não apenas através da palavra, tá? Da Bíblia, da leitura da Bíblia, mas também meditando. Você ouve a voz de Deus audivelmente. Quando você é uma pessoa que tem relacionamento e tem intimidade com Deus, Deus fala com você em voz audível, tá? Ele fala com você em voz audível. Você ouve a voz dele. Eu ouço a voz dele e você também pode ouvir a voz dele. Só complementando a questão do ouvir, tá? Vamos lá, pode falar aí. Sim. Então, essa questão do ouvir, vocês me dão feedback se eu estou atrapalhando aí ou não. O que acontece? Deus é espírito. Então, o que é o QS? Coeficiente Spirit, que é em inglês, né? Sim. Coeficiente espiritual. Então, Sim. é onde Deus é espírito, fala na Bíblia que Deus é espírito, então ele se relaciona conosco através do espírito. Sim. Coeficiente emocional, que é as nossas emoções, nossos sentimentos, como é que nós interpretamos, né? O que nós passamos. E as doenças psicossomáticas começam aqui, na emoção. Então, são os traumas, são bloqueios na sua mente, tudo que está no âmbito da emoção. Coeficiente intelectual, que é a que a gente sabe que antigamente era medido as pessoas, né? Para a inteligência de raciocínio. Então, esse aqui é o cérebro, aqui é a emoção, aqui é o espírito. E aí, o que acontece? Por que nós devemos tratar corpo, alma e espírito? Porque se o seu coeficiente emocional tiver com crenças, com bloqueios, com traumas, quando Deus falar contigo, você não vai entender, porque está manchado. Ou a sua visão por ele está manchado, ou alguma crença,
ou algo que vai te impedir no seu emocional a ouvir Deus falar. Então, por exemplo, Deus até às vezes fala com você, mas você está estressado, está depressivo, está ansioso. Então, você não vai ouvir. E ainda tem Sim. algo mais profundo ainda, que é o seu cérebro, que ele pode também atrapalhar. Ele pode, por ele querer economizar energia a todo momento, ele pode atrapalhar na sua interpretação. Então, Deus até fala para você, não faz isso, meu filho. Aí você está estressado, está ocupado e não ouve. Aí ele não fala. Ou às vezes ele até fala, mas aí o seu cérebro te impede. Então, aqui o canal não está aberto, porque vem a intuição, vem o direcionamento, mas ele para ou aqui, ou ele até mesmo desce, mas o seu cérebro atrapalha. Então, isso aqui, quando eu vi que isso me atrapalhava, eu comecei a tratar os bloqueios, a tirar as crenças limitantes, e aí eu consegui ouvir realmente Deus falar. Porque quando eu não entendia isso, eu basicamente eu não achava que era besteira. E aqui está uma outra virada de chave, ao meu ver. Eu aprendi que existe céu 1, céu 2 e céu 3. Céu 1 é onde nós vemos aqui o céu, o natural aqui, onde nós vivemos, que nós vemos com nossos olhos, o cérebro. Sim. Céu 2 é onde vivem as potestades, os principados. As regiões celestiais. A Bíblia chama de regiões celestiais. Isso. É que eu falo do jeito que eu entendi, Júnior, aí qualquer coisa você me corrige aí, tá? Manda aí. E o céu 3 é onde é o trono de Deus, por isso que eu coloquei aqui, ó, o trono de Deus. Sim. É onde ele está lá e é onde ele fica. E aí o que acontece? Quando você está orando, se relacionando com ele, e você está falando aqui do âmbito natural, né? Então você está orando, está se relacionando com ele, e ela está subindo. O que acontece aqui? Quem está aqui? As potestades, os principados, os abençoados. Os capetinhos, nem chega isso. Ou então acontece que nem Daniel. Chega até Deus, mas o que acontece? Ele manda a resposta, aí na resposta tem a batalha espiritual, que nós vemos o caso de Daniel, demorou 21 dias, não foi ele orando, né? Foi a batalha entre essas religiões celestiais, que eu acho que foi o Gabriel, né, pastor? Me corrige aí. Que teve que vir fazer um reforço aí, e aí ele falou para Daniel, no primeiro dia que você orasse... Não foi o Gabriel, não, foi o Miguel. Isso, Miguel, tá vendo? Foi o Miguel. Gabriel é o anjo só de entregar recados. Miguel é o anjo guerreiro. Isso. E aí chegou até ele e entregou a resposta para ele. Então, e aqui está outra chave para vocês que nunca ouviram isso. Essa é a forma que eu entendi, que eu explico e as pessoas entendem. Às vezes você está orando bonitinho, né? Deus, obrigado por tudo e tal. E sei lá, você está relacionando com ele, aí começa a vir. Ah, você precisa fazer isso. Ah, você precisa fazer aquilo. Amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. Aí você já começa a abalar a sua emocional. E aí você já perde o foco, já perde a fé. Ou então, começa o se, né? Mas e se Deus não ouvir? E se Deus não responder? Mas você é pecador, será que ele vai te ouvir? Será que ele vai se relacionar com você? Aí começa o se, que nem Jesus foi tentado. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus foi tentado aqui, ó, no natural, né? Que é pão, fome. E ele também foi testado na alma, que se... Meu Deus, me relembra aí, pastor Gilmar. Eu não peguei essa aula aí, não. Mas eu tenho aqui... Dar a ordem a seu respeito. Então, ele foi testado aqui. Ah, sim, dos anjos lá. Dar a ordem a seu respeito. E ele falou, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tá na região celestial. E ele foi tentado um espírito que se prostrares, né? E me adorares, eu darei
esses reinos todos. Ou seja, Deus fala que quem adorar espírito em verdade são essas pessoas que ele quer. Então, Jesus foi tentado no espiritual e ele passou em todas. Então, gente, quando você estiver orando e vier algum sentimento, algumas emoções, esses abençoados aqui, ó, que estão agindo. Entendeu? Agora, quando é algo do seu cérebro mesmo, você já vai entender, porque é algo visual, é algo que vai te atrapalhar, é qualquer coisa que vai te atrapalhar. Então, quando você tem algum... Na verdade, se você não tiver um lado espiritual, pelo menos desenvolvido, pelo menos com a consciência, nem vai descer, né? Nem vai iniciar. Ou se iniciar, o seu emocional vai atrapalhar, e se não atrapalhar, o seu cérebro pode atrapalhar. Então, que virou a chave na minha cabeça, entender os 3 coeficientes, os 3 céus e o que são em cada 3 âmbitos, né? Porque, assim, isso é uma das coisas que atrapalham o relacionamento com Deus. Top para o pastor Gilmar. Agora, deixa eu te dar outra chave aqui de tudo que você falou aí. Eu fiz aqui, ó, desenhei também o que você desenhou aí. Olha só, aqui... eu escrevi aqui, ó, no cantinho, Deus Trino. Quando nós falamos aqui em Deus, aqui, no QS, nós temos que lembrar sempre que é um Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tá, gente? Tá dando para ver aí? Eu tô as minhas anotações. As minhas anotações. Olha só. Eu coloquei um J bem grande aqui entre o QE e o QI, escrevi Jesus e aqui embaixo eu coloquei a cruz. Sabe por quê? Porque em todos os sentidos de relacionamento entre você e Deus, Jesus tem que estar. Ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E ele disse, tudo o que pedirdes em meu nome eu concederei. Então essa batalha espiritual aqui, nós não dependemos apenas o pessoal corrigiu aí, do arcanjo Miguel hoje. Nós apenas podemos dizer, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, eu decreto, eu declaro esta batalha vencida. E a batalha será vencida e você vai ser vitorioso. Então é por intermédio da cruz. Todos nós temos que passar pela cruz. O que é a cruz? Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não estou falando de religião não, tá? Eu estou falando de coisa que é verdadeira. Eu vivo isso e posso testificar que é verdade. Arrepia da cabeça aos pés aqui, isso aí, tá doido. Então, o que é tomar a cruz? Não é ser batista, não é ser assembleiano, não é ser da igreja, eu sou universal, não é ser pai de santo, não é ser qualquer tipo de religião, não. Sabe o que é? É ter a sua vida marcada pela morte de Jesus. Entender que ele morreu por você. Ele morreu a sua morte. A cruz representa o quê? A minha morte. Eu fui crucificado. O velho Julimar, que era afastado de Deus, porque Deus não se afasta de mim. Quem se afastou fui eu, através da natureza pecaminosa que veio seguindo gerações e gerações, desde Adão até hoje. Então, a cruz me leva a passar por todas estas fases com muita autoridade e poder nas regiões celestiais. Porque quando o diabo sabe que você já passou pela cruz, que você já nasceu de novo, conforme João 3,3 diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quando o diabo olha para você que já teve um encontro com a cruz, que já morreu e nasceu de novo, ele não olha mais para você como alguém sem vestidura. Ele vê você com umas vestiduras brancas e ele não vai poder te tocar, porque a Bíblia diz... E ele fugirá de vós, né? Ele fugirá de vós. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca.
Ele só vai tocar se Deus permitir. Assim como o Jó. Assim como o Jó, né? Exatamente, mano. Exatamente, brother. Olha aí, Quando eu pegou. entendi isso, eu vejo alguma coisa assim, sabe? Diferente, estranha, eu já sai daqui em nome de Jesus e pode bater retirada e se precisar eu pego um azeite lá, azeite mesmo, normal, aquele daquela marcazinha lá, passo, unjo, mas não tem que ser presbítero e tem algum presbítero aqui? Tem algum? Não, tem, é eu aqui, Deus deu autoridade em nome dele. Entendeu? Exatamente. E aí as pessoas ficam com realidade, não, mas tem que ser fulano, Beltrano, mas moço, como é que eu vou fazer isso? De madrugada? Não, tá no nome, não tá na pessoa, tá no nome. Se o nome é de Jesus, então acabou. Acabou, gente, acabou. E assim, a transformação interna da gente vai acontecer por uma decisão nossa, única nossa. Você tem que decidir, eu não decido por você. Quem vai fazer você entender e clarificar isso na sua mente vai ser o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos fala como que está a nossa vida. Olha, o Espírito Santo vai chegar e vai falar assim, querida, você precisa parar de fofocar da vida dos outros. Querido, você precisa de parar de olhar para a bunda daquela mulher, né? Você precisa fazer... Algo que as pessoas perguntam para mim, mas como é que eu sei que é a voz de Deus ou é a voz do fulano lá ou se é do meu cérebro? É simples, a de Deus ela vai edificar, sempre, vai trazer benefício para você e para outra pessoa. Que nem o pastor falou aqui agora. Tá olhando a mulher, peraí, Jesus olharia para a mulher? Não, então você tá brincando, irmão. Ou então se vier o se já começa com o se, você não precisa nem saber o resto da frase. Já é o coisinha assim, porque é a variável. Se, só lembra de Jesus. Se for filho de Deus, se for filho de Deus. Então, quando é si, já é ele. E o seu cérebro é sempre economizar energia. Deixa para depois, isso é besteira, para de se expor, porque cada tomada de decisão sua, se eu escolher essa caneta aqui, já gasta 20% de energia. Então, ele não quer isso, ele quer que você procrastina. Então, a procrastinação, para mim, junto com o vitimismo, é um câncerzinho, porque ela tem o âmbito emocional e o âmbito fisiológico, né? Que o cérebro é bastante sacaninha. Eu estudando PNL, acabei descobrindo bastante coisas dele. Hoje eu lasco o bambu dele, tomo banho gelado de vez em quando, deixo de comer açúcar, corto carboidrato. Gilmar, você não é magrinho? Sou, mas eu quero que eu controle meu cérebro. Sim, sim. Então, você está dizendo quem comanda, quem manda. Você acha que Jesus não mandava no cérebro dele? Rapaz do céu, Jesus orava de madrugada, lá no monte. Vocês estão dormindo de novo, vamos orar, gente. Aí Jesus estava lá orando, chegava lá, eles dormindo. Gente, então vamos orar, entendeu? Jesus era fantástico, sério. Gente, o que eu estou falando aqui não quer dizer que você tem que tratar exatamente isso. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Vemos aí, né? Eu convivi com pessoas que era espiritual, TT demais, e o corpo estava, né, estragado. Ou vemos aí até pessoas cheias do espírito, mas com a mente manchada. Então, quando você vê a pessoa falando em desenvolvimento pessoal, alta performance, ele está falando de plenitude de corpo, alma e espírito. É que eles não querem dar o braço a torcer para Deus, né? Para Jesus. Então, eles falam alta performance. Exatamente. Mas corpo, alma e espírito. É isso. Para vocês que chegaram depois, não existe um relacionamento com Deus. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Não existe um relacionamento com Deus sem você ouvir Deus, sem você falar com Deus e sem você tomar atitude, sem você agir conforme Deus está falando para você agir. Não existe. Esse relacionamento sem essas três coisas não existe. Você precisa ouvir Deus, você precisa falar com Deus e você precisa agir. Tomar a decisão e não ter vergonha de dizer e nem timidez nenhuma de dizer: eu sou de Deus. Eu tenho Deus na minha vida. E pronto, e acabou. Até porque está escrito, né? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Exatamente. Que você que entrou quase agora, ele perdeu. A gente falando por bastante coisas. Temos 5 minutos aqui, dá para a gente falar mais coisas ainda, mas eu aprendi, e por experiência que Deus ele fala através, né?
de voz mesmo. Nunca ouvi. Trata isso, essa chave que nós falamos, e depois você com certeza vai ouvir. É por intuição, exatamente intuição, algo tipo, não faz isso. Aí você fica, vou fazer isso. Não vou fazer. Aí aperta o seu coração. Vem um sentimento ruim. Vem algo que você já até começa a imaginar. Então não faça. É a Aham. intuição. É o canal que eu expliquei ali. E tem outros caminhos. Tem profeta, tem sonho, tem hino, tem caminhos, né? Às vezes você não está esperando nada e começa a abrir caminho assim, do nada e fala, nossa, meu Deus, o que aconteceu? E, Deus, sabe, Deus eu já, já vi. Deus já falou com o profeta até através de uma boca de uma jumenta, mano. Eu ia falar, né? É o. Como é que é o nome dele? Balaão? Não, é. Balaão, Balaão. 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 Ó, pra você ter ideia, o que eu falei ali agora sobre a explicação, eu exatamente acho que aconteceu isso com ele. Deus tentou falar e estava fechado o espírito. Ele tentou falar, estava fechado o emocional. Ele tentou falar, ele teve que ir no canal, a mula falar para ele: Ei, você não tá vendo? Eu não tô indo. Ó, Infeliz. e quem tiver dificuldade aí nessa área, gente, pode me chamar. Eu tô aqui, eu quero te ajudar, entendeu? E assim, não se preocupe, eu não vou te cobrar nada. Eu vou te dar toda e qualquer ajuda necessária. Você pode me chamar no direct nesse sentido, nesse propósito de relacionamento com Deus, de orar, de ler a Bíblia, de falar, de ouvir Deus, de agir, de tomar atitude. Olha só, tinha uma menina que eu estava mentorando que ela teve o mesmo problema. Mas ela nunca tinha confessado com os seus lábios Jesus. E eu fiz uma oração com ela de confissão, ela confessou. A partir desse dia, a vida dela mudou. Ela começou a sentir Deus, ela começou a ouvir Deus, começou a falar, começou a entender que Deus estava ouvindo a sua voz e ela começou a ter atitudes diferentes, porque ela achava que Deus estava muito distante dela. Deus estava muito longe. E Deus não estava Lá em longe, Deus cima. estava perto. Deus estava bem pertinho, bem do lado. Então, assim, Deus está perto, Deus não está longe, gente. Deus está aqui. Ele quer te acariciar, ele quer cuidar de você, ele quer te carregar no colo e te dizer: Tu és meu filho, eu te amo. Eita, nós. Eu falo para as pessoas, ô, Júlio Maia, e às vezes as pessoas não concordam, mas eu falo. A identidade nossa, né? Lógico, cara, Gênesis 1:26. Sim, mas por que nós somos imagem e semelhança dele? Porque ele nos deu como filhos, cordeiro com Cristo. E um filho é parecido com o pai. Então eu falo assim: é o seguinte, nós nascemos com a certidão de nascimento, né? E é Uhum. imagem e semelhança. E aí, você se tornou maior de idade, você fica com seu RG, né? De filho de Cristo. Quando você relaciona com ele e ele governa a sua alma e você dita o ritmo, você ganha uma CNH. É você que pilota a sua vida, eu acho. Deu uma picotada aí Julimar, no finalzinho. tem 1 minuto. Oi. Travou aí. Você deu uma pipocada aí, mas tudo bem. Tem 1 minuto aqui. Você quer continuar ou você já quer falar? Então, eu vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso de um cliente agora em Guarulhos. Então, eu não vou poder continuar, não, gente. Mas, assim, foi top demais. Quero agradecer, mano, demais. Nossa primeira live, primeira de muitas que virão, tá? Muito Pode chamar de obrigado mesmo volta. pelo Pode chamar de convite. volta. Obrigado pelo convite. Nós vamos fazer uma junto lá no Explosão da Mente, tá? 9 horas eu tô de Demorou. novo aqui ao vivo. Eu vou fazer a minha live lá de Guarulhos hoje, que meu cliente é 10 horas. Então, das 9 até as 10 eu tô de live lá em Guarulhos. No carro. No carro, no carro. Eu não tenho nada que me impeça de fazer live, viu? Onde eu tiver, eu faço. Um beijo Beleza. pra vocês, viu? Obrigadão, Julimar, todos que passaram aqui. Vai cair em 30 segundos. Comenta aí o seu insight, aí, marca uma pessoa, fala: você perdeu isso, assista isso, para a pessoa entender, né? Criar um relacionamento com Deus, assim, é algo que Faz, não dá para faz uma explicar. selfie Dá pra aí. viver. Faz uma selfie nossa aí. Eu já tirei já várias aqui, moço. Ah, já? Então beleza, tá tudo Eu certo. te mando lá no WhatsApp lá. Fechou, fechou. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado a todos. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Nos vemos por aí, hein?